já chamar já aqui o pastor Antônio Cruz, que vai estar trazendo a palavra para nós essa noite, a lição, tá? Coma. Se você trouxe uma canetinha, um papelzinho, anote tudo que o pastor vai falando. E depois você, como o nosso pastor disse, não só leia, medite. Porque essa palavra vai te abençoar. A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Isso. Quem está muito feliz, dá um aleluia. Se você acha que não tem motivo para estar feliz, é só você lembrar que você estava caminhando para o inferno. Agora você está caminhando para o céu. É só você lembrar, aleluia, que o teu nome está escrito no lugar mais importante do universo, no livro do Cordeiro de Deus, no livro da vida. É só você lembrar que você agora faz parte de uma família, que você tem irmãos em todos os lugares da terra. Você tem irmão no Japão. Se você for para a China, você tem irmão na China. Se você for para qualquer país da África, você vai encontrar teus irmãos lá na África. Se você for para os Estados Unidos, tem irmão seu nos Estados Unidos. Qualquer lugar desse mundo que você for, você faz parte de uma família, aleluia, grande, abençoada, cheia da graça e do poder de Deus. Amém, queridos? Abra a palavra do Senhor, ou melhor, a lição de número 10. Eu não sei porque a minha lição colou, cismou de colar aqui. Lição de número 10, nós vamos estar falando sobre a fidelidade incondicional a Deus. O texto bíblico básico está em Daniel capítulo 3, versículos 16, 20, 23, 25 e 27. Quem tem a lição, abra a lição. Quem não tem, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 16. Amém, irmãos? Eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler o seguinte. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Glória a Deus. Texto áureo, vamos ler Apocalipse 2, 10, a parte B. Juntos. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, queridos, nós estamos nessa lição de hoje com o objetivo de compreender que a fidelidade ao Senhor, ela independe da situação em que nós nos encontramos. Vivenciar situações conservando a fé em Jesus e propor em nosso coração ser fiel por toda a vida. Você é fiel? Hein, irmãos?
você é fiel, se você quer renovar a sua fidelidade, louve comigo ao Senhor aquele corinho que diz assim, ó, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Agora cante orando. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr. Incline a sua cabeça, Senhor Deus e Pai. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Porque o Senhor nos conhece, Deus. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso agir. E o Senhor sabe que muitas das vezes, ó Pai, nós não permanecemos fiéis a Ti, Senhor. Na verdade, Deus, às vezes nós estamos pior do que Saul, Senhor, que trocou a sua bênção, o direito da bênção, por um prato de lentilhas. E muitos de nós, às vezes, se trocamos por elogios, por posições. Deus, por amizades, Senhor, Deus, por sentimentos. Às vezes, quando nós menos percebemos, Senhor, estamos fazendo como Pedro, Senhor, dizendo que não te conhecemos, meu Pai. Muitas das vezes, Deus, não somos fiéis, meu Pai, quando seguimos o desejo do nosso coração e colocamos diante dos nossos olhos coisas que não te agradam, Senhor. E colocamos os nossos ouvidos, Deus, emprestados para ouvir coisas que o inimigo nos apresenta, Senhor. Quantos de nós, às vezes, rimos com chocarrices? Pai amado, rimos junto com os zombadores, Pai. Escarnecemos, às vezes, da tua própria obra, junto com o teu povo, Senhor. E nós queremos te pedir perdão nesse momento, Pai. Quando vamos tratar, Senhor Deus, desse elemento, Senhor Deus, que o Senhor quer que nós tenhamos em nosso coração, que é a fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, afinal de contas, o que é fidelidade? Fidelidade, ele é um termo com origem no latim, que é fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal. Agora, há alguns sinônimos para fidelidade, né? Fidelidade da lealdade, honradez, constância, exatidão e obediência. Agora, os irmãos observem que a fidelidade, ela está dentro da lei chamada lei do relacionamento. Nós estamos estudando sobre as leis do relacionamento aos sábados pela manhã, aqui a partir de 9 horas, de 9 a meio-dia, quando não tem um evento com a igreja toda. Nós estamos ali na salinha embaixo estudando sobre 50 leis bíblicas que o Senhor Deus concedeu à sua igreja. E uma das leis principais é a lei do relacionamento. Então, os irmãos observem que a fidelidade, ela está dentro da lei do relacionamento, porque só pode demonstrar quem é fiel ou não, quem se relaciona. E o nosso relacionamento, ele está em 3 dimensões. Eu falo isso sempre, porque é uma
lei universal. Não tem como escapar. Nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o nosso próximo e nós nos relacionamos com nós mesmos. É intrapessoal, transpessoal, intrapessoal e transcendental. Então, nessa questão do relacionamento, tem algumas coisas que eu quero que os irmãos prestem atenção, porque relacionamento, ele traz compromisso e traz deveres e direito, compromisso e direito. Relacionamento, ele é um processo contínuo. Então, você se relaciona com Deus aqui na igreja, quando a igreja se reúne no templo, você sai daqui, você continua se relacionando com Deus. Irmãos, o culto não acaba nunca. Acaba a reunião, o culto continua. Amém? O culto não acaba nunca. Você sai da reunião, quando a igreja se reúne e continua cultuando a Deus. Quando a gente chega em casa, continua cultuando a Deus. Quando sai para o trabalho, continua cultuando a Deus. Quando chega no trabalho, continua cultuando a Deus. Quando você vai tomar banho, você está cultuando a Deus. Quando você está dirigindo, você está cultuando a Deus. No louvor, na adoração, você está intercedendo, você está falando com Deus, está pedindo direção a Deus. Então o culto, na realidade, ele não acaba nunca. Nunca. É um processo contínuo. É de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Você abriu os olhos, você já está agradecendo a Deus pelo dia. Muito obrigado, Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos deu, aleluia, para que eu possa adorá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo. Aconteceu alguma coisa que você não gostou? Chame a presença de Deus para a sua vida. Glorifique a Deus, chame a palavra do Senhor, aleluia. Você está num processo contínuo de louvor, adoração, de culto ao Senhor, porque para isso é que o Senhor Deus nos constituiu igreja. Então, relacionamento, ele tem alguns elementos que estão inseridos nele. São a intenção, respeito, instrução, tempo, comunicação, informação, aprendizado e esse que nós estamos estudando agora, fidelidade. Então, no relacionamento, seja em que nível for, mas principalmente no relacionamento com Deus, que é o que norteia os outros dois níveis de relacionamentos. Você tem que entender que essas coisas estão inseridas nesses elementos. Vamos repetir? Intenção, respeito, instrução, tempo, comunicação, informação, aprendizado e fidelidade. Glória a Deus. Agora, relacionamento é um processo de causa e efeito. Ou seja, quando esses elementos estão inseridos no seu relacionamento com a pessoa de Deus e com a palavra de Deus, pode esperar uma coisa: você vai colher bênçãos de Deus na sua vida. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso e nos relacionamos com o Senhor Deus de forma correta, uma das coisas que nós temos que observar é a questão do respeito, é isso? E a questão também da honra. Eu esqueci de falar aqui, da honra. Abra aí a palavra de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Versículo 6. Quem achou diz amém. Malaquias está no final do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz o texto bíblico. Olha o Senhor Deus falando aqui, ó. O filho honrará e o servo ao seu. E se eu sou pai, onde está a minha honra?
E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Todos nós agora somos sacerdotes, amém, irmãos? Constituído por Cristo. Que desprezais o meu nome. E dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio de vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há entre vós que feche as portas e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão, a obração. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma obração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E alguns dizem, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, preste atenção. Deus espera fidelidade do seu povo. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, quando nós nos reunimos, temos que prestar atenção no nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes a igreja se reúne para se apresentar diante do Senhor, para ouvir a sua palavra. E alguns irmãos ficam assim, quem é que vai pregar hoje? Como se a palavra fosse do homem, não fosse de Deus. Aí que eu falo assim, quem vai pregar é o pastor Antônio Cruz. Aí fala assim, coitado, Jesus de Nazaré, não vou ao culto não. Vou não. Que parece que a palavra é do homem. Aí a pessoa diz assim, sabe o que a pessoa está dizendo? O pão que vai ser servido não presta. É o que Deus está falando. Quando vós dizeis, a mesa, o pão do Senhor é desprezível. Irmãos, a palavra de Deus, aleluia, ela é alimento para a nossa vida. Pode ser o irmão que faz a limpeza do templo, que vai ministrar a palavra, nunca ter passado na internet, seu nome nunca ter sido divulgado em um outro lugar qualquer, mas se ele vai fazer uso da palavra, só a leitura bíblica já serve para nos alimentar, para nos alegrar, para nos estimular, para nos incentivar, para dar glória, aleluia! Porque é pão do céu, vindo da glória, para alimentar a igreja. Glória a Deus. Mas nós, como diz o Senhor aqui, o desprezamos. Nós não prestamos atenção no nosso relacionamento com Deus. E quando nós não nos acertamos com o Senhor, as outras coisas vão desandar.
Agora, quando nós começamos a nos acertar com o Senhor e com a sua palavra, a coisa começa a mudar. Porque o Senhor Deus, Ele diz, eu honro aos que me honram. Aleluia. Glória a Deus. Eu honro aos que me honram. Honrar, está dentro da lei do relacionamento e faz parte da fidelidade. Porque quem se relaciona da maneira correta, com temor a Deus no coração, ele é fiel a Deus e ele honra o Senhor. Como é que ele honra o Senhor? Sendo fiel a Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego honraram a Deus, sim ou não? Honraram. E que honra que deram ao Senhor Deus. Olha o que eles falaram para o rei aqui, ó. Olha só o que ele disse aqui, ó. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Ou seja, se ele livrando ou não livrando, nós vamos continuar honrando o seu nome. Ele livrando ou não livrando, nós vamos continuar sendo fiel. Ele livrando ou não livrando, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Ele continua sendo Deus, continua sendo Senhor. E nós continuamos sendo fiéis a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao que vive e reina para todo sempre. E a Ele a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Glória a Deus. Aleluias. Às vezes, deixamos de ser fiel e desonramos a Deus quando, no momento de desvario intelectual, pessoal, a gente imagina que nós somos alguma coisa por nós mesmos. Seja em que nível for. A gente começa a se olhar, a se medir, e o inimigo coloca aquela ponta de orgulho e exaltação no nosso coração. Está vendo como é que você é inteligente? Você está nessa empresa, você está nessa função, você está nesse cargo. Você fez por onde você merece. Afinal de contas, você estudou, você fez pós, você fez. Aí a gente começa a ficar com o nariz em pé. E quando vamos conversar, deixamos transparecer isso. Nabucodonosor estava assim também. Mas Deus avisa. Amém, irmãos? Deus avisa. Deus está te avisando nessa noite. Ser fiel. Ser fiel a Deus é honrar o Senhor. Diante das pessoas também, diante dos principados e potestades. Nabucodonosor está lá. Teve o sonho, Deus avisou. Ó rei. Daniel interpretou o sonho da árvore. Ó rei, preste atenção numa coisa. Deus entregou em tuas mãos o reino do mundo. E as pessoas, todos te submetem. Vou falar uma coisa para o rei. Começa a se humilhar. Começa a reconhecer que é Deus. Porque senão o negócio vai ficar complicado para a sua vida. Irmãos, quem não é fiel, a coisa complica. Complica ou não? E Nabucodonosor, os irmãos conhecem a história, ele estava um dia na sacada do seu palácio, olhando as coisas, o seu reino, e ele se gloriou. Estava ele e Deus. Ele falou assim, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória e para a minha majestade. Eu edifiquei. Na mesma hora, diz o texto bíblico, que foi bradado uma voz do céu, passou de ti o reino, ó rei, e vai
passar 7 tempos sobre a tua vida, 7 anos, com os animais, até o dia que você olhe para o céu e reconheça que Deus é que levanta, que Deus é que posiciona, que Deus é que coloca, que Deus é quem abate, que Deus é quem exalta, que Deus é que faz todas as coisas. Aleluia! E está na hora de você começar a honrar ao Senhor no seu coração. No seu coração. Amém? A fidelidade, eu estou na lição, ela é demonstrada nesses 3 níveis, né? No serviço prestado ao Senhor, na ajuda ao próximo e nos compromissos firmados. Está dentro da lição. Então, esses 3 tópicos está dentro do que eu estou falando. Como é que a pessoa demonstra fidelidade a Deus e que honra a Deus? Quando ela honra os seus compromissos. Porque o Senhor Deus, Ele observa o nosso relacionamento com o próximo. O que diz o Salmo 15? Vamos ler? Salmo de número 15. Se não me falha a memória, é a questão do verdadeiro cidadão do céu, não é isso? Quem achou? Olha o que diz o texto. Olha a pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo? Você está falando de relacionamento com Deus. Agora, para estar com relacionamento com Deus, no seu tabernáculo, no seu santo monte, tem que glorificar a Deus aqui no relacionamento com o próximo. E com a própria pessoa. Olha o que diz aqui. Quem é que vai fazer? Quem é que vai habitar lá e morar lá? Aquele que anda em sinceridade. E pratica e fala verazmente segundo o seu coração. Olha só. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Aí nós nos reunimos, muitos de nós, às vezes em grupos de 50, de 10, de 20, de 1, de 1000, e começamos a difamar. Sabe o que é difamar? É trazer má fama, falar coisa que não é real para o outro de outra pessoa, que a pessoa às vezes nem conhece. Aí a pessoa acha que Deus não está vendo. Aí a gente chega na casa do Senhor, aí a gente vai levantar as mãos para adorar. Senhor, meu Deus, seu Deus, não estou recebendo não. Mas não lembra aqui, Malaquias? Sim ou não? Deus não está recebendo não. Então não, meu irmão. Como louvor, não. Por quê? Porque Ele está contemplando o nosso relacionamento. Ele está contemplando. Aí você está cantando, mas não está louvando. Cantar na casa do Senhor é uma coisa. Louvar ao Senhor na casa do Senhor é outra coisa. A coisa é séria. Tão séria, que o Senhor Jesus falou, olha, quando você for oferecer a sua oferta, e você souber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você tem alguma coisa contra ele, mesmo que você tenha razão, você deixa no altar a sua oferta, se reconcilia primeiro com o teu irmão. Aí você vai estar fazendo o quê? Honrando a Deus e sendo fiel a Ele, porque é isso que Ele nos manda fazer. Fidelidade a Deus é andar da maneira que Ele quer que eu ande. É andar do jeito que Ele nos manda andar. Agora a gente diz que é fiel a Deus. Aí a gente faz aquilo que a gente quer, fala o que a gente imagina que tem que falar, pensa o que não tem que pensar, se comporta totalmente alheio à palavra de Deus. Aí depois nós nos reunimos e dizemos que amamos a Deus. Eu estou incluído nisso, irmão.
Não estou aqui batendo em vocês e deixando as minhas costas de fora, não. Nós temos que nos acertar com Deus. Porque fidelidade ao Senhor é muito mais do que você imagina. Até na ajuda ao próximo, né? Está aqui, ó, Tiago capítulo 2, versículo 26. O que é que o Tiago diz? Se o teu irmão tem necessidade, aí ele se aproxima de você e comunica uma coisa que você pode fazer, mas aí a gente vai, tem aquela desculpa, né, que a gente fala, não, irmão, eu vou orar por você, aleluia, Deus te abençoe, bem espiritual, né? Deus te abençoe, amém. Porque a gente tem um montão de coisa para resolver, a gente não quer perder tempo. Às vezes a gente tem essas experiências aqui sábado de manhã. Você sabe agora, sabe o que passou, aconteceu. Uma irmã do Peru, acabou o culto, ela começou a conversar com a minha esposa, aí ela falava, a gente não entendia, não estava entendendo nada que ela estava falando. A gente fala espanhol. Aí a minha filha ainda fala alguma coisa, fala um pouco. Aí, mas a minha esposa falou assim, amor, a gente tem que ajudar a irmã. A gente não está entendendo nada que ela está falando. Mas mesmo sem entender o que ela está falando, nós temos que ajudar a irmã. E depois do culto, nós acompanhamos a irmã, fomos na Long House, não sei o quê. Minha esposa falou, agora vamos pagar, vamos almoçar, a irmã vai almoçar com a gente. Aí ela almoçou com a gente ali no self-service, ali, né, sem balança, né, que a gente podia pagar. Almoçamos ali, depois a irmã foi para a sua residência, nós oramos por ela, ajudamos, mas ficamos ali tentando ajudar a resolver o problema da irmã. Para que isso? Para mostrar que a gente é bonzinho? Não, irmãos, porque é isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Então, quando nós agimos assim, nós estamos honrando a Deus e mostrando que somos fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Deus está vendo. Aí o Senhor Deus, Ele quando vê esse tipo de comportamento, onde o nome dEle é glorificado e exaltado, e nós demonstramos que somos fiéis à sua direção, o que é que Ele faz? Ele nos levanta, Ele nos exalta, Ele nos abençoa. Por que Ele diz na sua palavra? No pouco foste, sobre o muito, maravilha, né? Agora a gente só quer ser fiel no muito. E esquece de ser fiel no pouco. Agora, a fidelidade, nós temos que procurar ser constante nela. Ou seja, fiel hoje, fiel amanhã, fiel depois de amanhã, fiel daqui a um mês, fiel daqui a uma semana, fiel daqui a um ano, fiel daqui a 10 anos, fiel daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, você continua sendo fiel. Não se pode ser fiel em algumas coisas, em outras não. Então você é fiel sempre, em todo o tempo e em todo o momento. Fiel nos momentos difíceis e nos momentos bons. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, nós temos testemunhos bíblicos de alguns irmãos que mostraram fidelidade em todos os momentos, né? Está na sua lição. Ó, Noé, ele enfrentou a incredulidade do povo da sua época, construindo a arca conforme a oração que recebeu de Deus. José, sendo tentado na mansão de Potifar, teve a coragem de fugir para não ser desleal aos seus princípios. Daniel, ele permaneceu firme em seus propósitos, mesmo sabendo que a sua fidelidade poderia lhe custar a vida. Esther, que com a sua coragem e fidelidade enfrentou a oposição de homens nobres, mas conseguiu mudar o rumo da história de Israel. Paulo e Silas, na prisão, sofreram açoite, foram humilhados, mas deram testemunho da sua fidelidade ao Senhor. Estevão, o diácono, o jovem diácono, que manteve-se fiel ao Senhor Jesus até a morte. Ele sabia que ia ser apedrejado, mas ele permaneceu fiel. Aleluia. Você está sendo fiel, irmão? Hein? Sim ou não? Está sendo fiel ou não?
Irmão, pode pedir ajuda a Deus. Senhor, me ajuda. Eu peço. Me ajuda, Senhor. Porque de mim mesmo. Então veja bem, o caráter, ele é modelado pela fidelidade. Tá? Quando a pessoa, ela coloca o propósito no coração de ser fiel a Deus, ao próximo e a ela mesma, tá? Ela tem o seu caráter modelado e vai gerar algumas qualidades no seu caráter. Foi o que aconteceu com Daniel, né? Que é a questão da fidelidade, honestidade e diligência. Tá? Honestidade, fidelidade e diligência. Não é delinquência, não. É diligência. Né? A palavra de Deus diz lá em Provérbios: tens visto um homem diligente em sua obra, na presença dos reis será colocado. Não será colocado com os de baixa sorte. Então, quando você propõe no seu coração viver a fidelidade a Deus e ao seu próximo e a você mesmo, a sua casa, o Senhor Deus, ele começa a trabalhar o seu caráter. E essas coisas vão se manifestar na nossa vida. Vai ser um atributo do nosso ser. A diligência, a honestidade e a fidelidade. Então você não é fiel porque o outro está presente. Você é fiel porque você é fiel. Amém, irmãos? Você não é fiel porque tem uma câmera te filmando. Você é fiel porque você é fiel. Pode estar no deserto, ninguém do seu lado. A gente pensa que está sozinho, né? Mas Deus está vendo o inimigo também. Mas você tem que mostrar que você é fiel. Fiel. Aí, glória a Deus. A coisa começa a mudar para a nossa vida. Porque o Senhor Deus vai começar a trabalhar em nosso favor. Agora, como é que se constrói essas qualidades, pastor? A mesma forma que Daniel demonstrou na sua vida, né, quando ele foi ameaçado de ser jogado na cova dos leões. Olha o que ele fez aqui. Ele fez algumas coisas interessantes. Ele não se intimidou no seu comportamento diante das ameaças. Ou seja, como ele era fiel a Deus e ao rei, ele não se importou com as ameaças, porque ele sabia que o que ele estava fazendo não estava sendo infiel nem a Deus, nem ao rei, não estava modificando o seu relacionamento, não estava trazendo prejuízo para o reino. Então, quando ele sofreu a ameaça, ele não se intimidou com o seu comportamento, ele continuou orando. Amém, irmãos? Às vezes, quando nós sofremos algum tipo de ameaça, pelo maligno, ou seja lá de alguma forma, nós mudamos a nossa maneira de agir em relação a Deus. Deus não se agrada disso, não. Olha outra coisa que Daniel não fez. Ele não abandonou hábitos saudáveis em sua vida devocional, mesmo quando pressionado a fazer isso. Daniel continuou orando. E às vezes a gente coloca desculpa, né? Não, agora eu estou estudando à noite, aí eu trabalho o dia todo, aí tenho que virar à noite estudando. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler menos a palavra e eu vou orar menos. Não é assim que a gente faz? Sim ou não? Hein? A gente corta logo o nosso relacionamento principal. Eu não vou mais aos cultos, porque agora eu tenho que me preparar para o... Daniel não. Ele não mudou os seus hábitos devocionais. Ele continuou com a sua vida devocional. Continuou orando. Amém, queridos? Aleluia. Daniel, ele alimentou um sentimento de gratidão